Olá, está começando mais um Viagem Musical Podcast. E hoje chegamos ao 11º episódio e sempre com alegria receber pessoas que carregam a música e a comunicação no coração. A convidada de hoje representa exatamente isso. Aqui nos estúdios Rolê Filmes, recebemos uma mulher que vive e respira cultura, arte e samba. Radialista, colunista, apresentadora, Renata Romano construiu uma trajetória marcada pela expressão, pela voz e pela dedicação ao universo musical. Formada em fotografia, Renata também estudou teatro tradicional macunaíma e se aprofundou em musicoterapia na FMU, ampliando ainda mais uma sensibilidade artística e a sua conexão com a música. Ela já atuou como locutora da rádio MIC FM em Diadema, onde consolidou sua presença no rádio e aperfeiçoou o público. E hoje, Renata apresenta o programa Samba Swing no X-Play Web Rádio, um espaço dedicado ao melhor samba e às histórias que o gênero carrega. Além disso, ela assina a coluna O Samba é Delas, da revista Cavaco, um projeto que valoriza e dá visibilidade às mulheres sambistas, musicistas e instrumentais, pertencendo também à presença feminina dentro desse universo tão tradicional e cheio de identidade. É um grande prazer, né, receber no Viagem Musical Podcast a Renata Romano. Renata, seja bem-vinda, é uma alegria ter você com a gente. Muito obrigada, viu? Que introdução maravilhosa. Eu acho que eu merecia isso de verdade. Estou muito feliz. Porque você passou para a gente falou, poxa, vamos fazer, porque ela merece, né? Que maravilha. Tanto que você já fez pela música e está fazendo ainda, né? Está representando a gente, está representando a música brasileira. Então, isso é muito importante. Sim, tá muito obrigada. Estou muito feliz. E feliz de estar aqui também, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu gostaria já de perguntar logo de cara para você, para a gente ficar mais descontraído, né? Uhum. Renata, você tem uma trajetória incrível na comunicação. E como começou essa paixão do rádio pela locução? Que maravilha, né? Isso já faz parte da minha vida há muitos anos. Eu venho de uma família muito musical. Meu pai, ele era DJ de samba rock, então eu já cresci escutando música e também escutando rádio, né? Então, da casa da minha avó também, aqueles radinhos antigos, né? A época do Zebetio. Então, eu venho dessa época, né? E quando eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos, eu liguei numa rádio comunitária, lá no Capão Redondo. E o diretor da rádio gostou da minha voz, da minha dicção, o jeito que eu falava. E aí ele falou para mim, poxa, você não quer vir apresentar um programa de axé, né, sábado e domingo? E aí eu conversei com a minha mãe falou, não, então se é isso que você quer, então vamos lá. Então minha mãe me levou. Então desde os 16 anos, 17 anos, foi que eu comecei a trabalhar no rádio, né? É uma forma, assim, meio que tava um pouco crua, mas eu acho que eu já tinha esse objetivo mesmo de trabalhar na rádio. Ah, claro, já tinha o dom, né? Sim. Você estudou teatro? Sim, no Macunaíma. Eu estudei teatro também no Teatro Vento Forte, lá na cidade de Jardim, São Paulo, que era do Marcos Frota, se eu não me engano. E tinha uma amiga minha que ela fazia lá no Vento Forte. E aí ela me convidou para uma aula experimental, assim, num final de semana. E eu fui e gostei. E tanto que também apresentei algumas peças de teatro também em São Bernardo, também, no Centro Cultural de São Bernardo também. Então é uma trajetória assim, bem cultural, bem da arte mesmo. Legal. E ligando a arte à fotografia, né? E essas áreas ajudaram a moldar o seu olhar na comunicação, né? Exatamente. Como comunicadora. Sim, exatamente. Eu acho que a fotografia, desde pequena, né? Eu vejo as minhas fotos, eu sempre fazendo pose.
Desde pequena, então eu acho que eu gostava. Então, o que que eu fiz? Eu falei, não, então eu vou estudar fotografia, porque como eu tirava muita foto do pessoal, e o pessoal falou, poxa, essas fotos que você posta são fotos muito bonitas, né? Você fez algum curso? E eu, não, gente, eu gosto de tirar foto, e eu jamais postaria uma foto feia, né, de alguém. Então eu falei, então eu vou estudar, né? Eu vou fazer fotografia. Então, eu fiz fotografia lá no Senac de Santo Amaro, na Zona Sul. Isso, nossa, acho que foi em 2013, muito tempo Eu atrás. fiz no Sesc. No Sesc. Eu fiz no Nossa, Sesc, que em São Paulo bacana. também. Eu fotografei muito tempo também, né? E adoro fotografia. Que maravilha. Fotografia é uma coisa muito importante na vida da gente, né? E qual foi o primeiro contato, já mudando um pouquinho, Uhum. com o samba? Além da fotografia, você fotografava quando você apresentava o samba. É claro que sempre tem um convidado que a gente quer tirar foto, né? E tudo mais, né? Sim, exatamente. Ah, César, meu contato com o samba, como eu disse, já é bem desde criança, né? Porque a gente cresceu, eu cresci numa casa assim, de samba rock, de samba. Minha avó gostava muito de samba, principalmente de Benito de Paula. Então eu cresci escutando muito Benito de Paula. Demônios da Garoa também, a gente cresceu bastante escutando. Essas vertentes do samba. Então, o meu contato ele veio de lá mesmo, assim, acho que desde pequena eu sempre gostei do samba, o samba realmente, assim, corre nas minhas veias, eu acho que então, acho que também pode ser de vidas passadas, não sei, né? Às Também vezes pode sim, né? ser, Às né? vezes Não sim, né? sei, tem coisas que a gente não sabe explicar, mas eu sempre gostei do samba, eu acho que é o samba que move, assim, a minha vida, né? O prazer de viver, acho que é o samba. Você lembra do primeiro programa que você fez? Que apresentou ao Olha, vivo? Então, no rádio? Porque no rádio é sempre ao vivo, né? sim, Mas a gente não aparece, né? é É sempre verdade. abstrato, né? Porque todo mundo fica imaginando a gente. Que nem outro dia também teve um caso no meu programa, a ouvinte falou assim: poxa, você deve ser bem bonita. Eu falei: puxa vida. Falei: acho que eu estou, viu? Acho que você está falando, né? Porque a tua voz, né? Aí ficamos conversando e ela falou: ela me deu os parabéns, né? Queria me conhecer. Eu falei: não faça isso. Olha, eu, além dessa oportunidade que eu tive nessa rádio comunitária, né, quando eu era adolescente, o meu primeiro programa foi na Rádio MIC FM de Diadema, né, o qual a Rádio MIC que foi realmente a rádio que me deu a primeira oportunidade, e uma rádio que eu tenho total gratidão por eles, né, principalmente pelo Freitas Silva, principalmente, né, pelo professor Peninha também. Então eu lembro que o meu primeiro programa foi em novembro, eu acho que de 2017, se eu não me engano, 2017, 2018, e eu estava completamente nervosa. Não transpareceu na minha voz. Eu tentei manter a calma e aquele monte de botão, e aí tinha que tocar música e falar com os ouvintes. Eu lembro que eu fiquei tão nervosa, mas assim, deu tudo certo. Mas foi um programa assim que eu falei, gente, será que é isso mesmo que eu quero ou será que não? Quero mandar um grande abraço para o Freitas Silva, né, que também é meu produtor também lá na Rádio MIC FM, e o professor Peninha, sem dúvida nenhuma. Almir dos Versates, que já entrevistei aqui também, o 10º podcast. E parabéns aí por trabalhar lá na MIC, porque a gente é bem Sim. recebido lá, Sim, com sabe? Muito bem certeza. recebido. Com certeza. Tenho uma gratidão muito grande pela MIC, porque foi uma rádio que acreditou no meu trabalho. Sim. Então, eu acho que na vida a gente precisa ter uma pessoa que acredite nos nossos sonhos, que dê essa primeira oportunidade. Então, a Rádio MIC me deu essa oportunidade, principalmente o Freitas Silva, né? Tanto que eu fiquei um tempo na MIC, saí, depois voltei de novo. Foram 2 vezes que eu trabalhei lá e eu só tenho que agradecer, porque a maioria dos cantores e as cantoras de samba de São Paulo e também, né, da região, enfim, metropolitana, foi através da Rádio MIC que eu conheci. Pessoas que eu não imaginava conhecer e foi através da Rádio MIC que eu conheci. Que bom. Hoje, Renata, você é uma locutora, faz que programa? Aqui eu tenho aqui samba e swing. Você está atuando ainda
nessa rádio web. Então, na realidade, assim, o programa Samba e Swing é uma marca que eu criei há mais ou menos 7 anos. Então, esse nome, Programa Samba e Swing, vem comigo há muito tempo. Então, assim, eu passei com o programa Samba e Swing na rádio X-Play, né? Na rádio MIC, que foi a minha primeira Sim, oportunidade, sim. depois na rádio X-Play, depois na rádio CBMN também, né? Então, foram lugares que eu trabalhei com o programa Samba e Swing, né? E como surgiu esse projeto aí que você lançou, né? Porque aí você lançou um samba, porque uma que você já tinha conhecimento do samba, né? Samba rock, tudo, você já tinha tudo isso, né? Aí falou, não, vou lançar isso porque isso eu conheço muito, né? Foi assim que você fez o Então, projeto? como você é jornalista também, e locutor, a gente tem sempre uma pessoa que a gente se inspira naquela pessoa, que é aquela pessoa que faz com que, né, a gente tenha sonhos. Poxa, eu acho que seria dessa forma, se eu trabalhasse dessa forma. Então, eu sou muito grata à Gleide Xavier, né? A afinada Gleide Xavier. Ela trabalhava na 105 FM. Então, ela fazia uma roda de samba ao meio-dia. Então, eu lembro que todo mundo, todas as casas estavam ligadas na Gleides Xavier no sábado e no domingo. Que, se eu não me engano, era a partir do meio-dia. Mas todas as casas, você escutava que estava escutando a Gleides Xavier e porque ela fazia aquela roda de samba ao vivo. Então, geralmente, a pessoa não tinha como ir, principalmente as donas de casa, né, que são minhas amigas, minhas parceiras, né? Tá em casa, né? Tá limpando uma casa, enfim, e não pode ir naquele samba, mas tá escutando na rádio ao vivo. Então eu falei, Nossa, vou que unir bom. o útil ao agradável. Tanto que quando eu entrei na Rádio MIC com esse projeto do Samba e Swing, que era a roda de samba ao vivo, foi quando ela faleceu. Né? Então Puxa. ela deixou um grande legado, principalmente para nós mulheres locutoras e do samba. Então foi através dela que eu comecei esse projeto do Samba e Swing. Ah, sim. Em Porto Alegre, você diz aqui que você trabalhou também com negritude. E qual foi uma que marcou a trajetória? E por quê que marcou essa trajetória com negritude e a rádio também? Como foi isso em Porto Alegre? Isso, então, eu recebi esse convite, né, da Rádio Negritude lá de Porto Alegre, porque o samba é muito forte lá, né? Os gaúchos, eles gostam bastante, Puxa né, vida. de samba. Então, eu recebi esse convite e aí eu aceitei. Então, eu fazia da minha casa, fazia home office o programa. E a Rádio Negritude é uma rádio que ela, além de levar a bandeira do samba, ela levanta também a bandeira dos negros. Né? Então, o projeto deles, né? Quando eles me falaram sobre o projeto, eu achei super bacana, porque eu falei, poxa vida, né? Então, vamos levar o samba para essa galera e levantar essa bandeira, Sim. né? Contra o preconceito racial, que ela é uma rádio mesmo referência lá, Voltada ao voltada. negro, né? Né? É lógico que a gente não está falando assim só de pessoas negras, né? Claro, é uma rádio para as pessoas, para os seres Sim, humanos, sim. mas é uma rádio voltada assim para a galera, né, curtir um Tipo hip hop samba. também, ou não? Sim, Você não. lá a rádio ela é bem eclética. Sim, sim. Então, mas assim, sempre nesse estilo assim, de rap, black, samba, samba rock. Então, nesse estilo mesmo, pra galera poder escutar, né? Legal. Nesse ano de 2019, você foi eleita a melhor radialista de samba de Diadema pelo voto popular. Como foi isso? Olha, César, para mim, assim, foi muito emocionante. Quero agradecer bastante ao pessoal de Diadema, que é uma galera assim, muito bacana. Agradecer a Gangue do Chapéu, agradecer também ao Projeto Lelei, porque todo esse pessoal de Diadema, eles me deram muita força, não só no pessoal, mas também no profissional. Então, eu dei oportunidade para muitos grupos de samba, de pagode, da região do ABC. Pessoas que talvez
assim, algumas pessoas não conheciam, mas eu chamava para ir no meu programa para participar da roda de samba. Então eu abri um espaço muito grande para esse pessoal. Então eu acho que esse prêmio ele veio por conta disso, Puxa vida, né? parabéns. De abrir esse caminho, né? Porque eu sempre levei muitas pessoas que não eram conhecidas no público, mas conhecidas no ABC. Então eu acho que como o programa ele pegava assim, muitas pessoas, né? Então chegava na casa de muitas pessoas. Então, por que não mostrar esse trabalho autoral dessa galera daqui de Diadema, né? Lá de Diadema, enfim, do ABC. Então foi por isso que eu recebi esse E prêmio. aí você recebeu esse reconhecimento direto ao público, né? O Sim, público que sim. votou. E isso que é Foi, importante, né? A foi. gente fica contente com isso, Com né? certeza, com certeza. E principalmente por eu ser mulher, né? Então, assim, foi um prêmio para todos os músicos, né, do ABC. E eu era a única mulher que estava lá recebendo aquele prêmio como locutora, né? Por abrir esse espaço para os músicos, porque eu acho que tem que ser assim, Tem que ser né? assim, Tem que né? ser. Você entrevistou grandes nomes, né? Os nomes do samba e da música brasileira. Como foi Royce do Cavaco e Serginho Madureira? São os primeiros que estão aqui na lista. Olha, foi uma emoção muito grande. O Royce, ele acabou se tornando meu amigo pessoal. O Royce e a esposa dele são pessoas maravilhosas. Eu não imaginei conhecer. A gente trabalha, né? A gente tem o nosso trabalho, mas a gente às vezes não imagina que vai conhecer certas pessoas. E o Royce foi maravilhoso, né? Com a gente mantém ainda, né, o contato, enfim. Que O bom. Serginho Madureira também é uma pessoa maravilhosa, que ele fez parte do Fundo de Quintal. Então, para mim, Nossa. que cresceu ouvindo o Fundo de Quintal, aquela nata do samba, receber o Serginho Madureira no meu programa para mim foi uma honra, né? Eu fiquei muito lisonjeada, de verdade. Eu, Maravilhoso. lá em Diadema, tinha um cursinho, lá na comunidade, sabe? Tinha um tal de Serginho lá, que ele era. Ele fazia o curso, né? Esse curso de samba rock. Aí eu falei assim, poxa, eu estava com 60 anos naquela época, já faz tempo, hein? Aí eu fui lá, falei com o Serginho, falei, ô Serginho, dá uma chance aí. Aí ele falou, mas rapaz, pode entrar. E era tudo umas meninas novas lá dançando. Elas me olharam assim, falei, puxa vida, um branco, né? Vai dançar comigo? Aí eles obrigavam elas dançarem comigo. Eu falei, bom, que orgulho que eu tenho em dançar com vocês. Porque o negro, ele tem no sangue, né? O samba rock, o próprio samba mesmo, né? Sim, exatamente. E também nós somos pessoas, assim, muito acolhedoras. A gente, foi o que eu falei, a gente não pode tratar as pessoas, assim, pela cor, né, pela situação financeira, pelo tipo físico. Eu acho que o samba, eu acho que o samba ele é grande, ele se expande cada vez mais, porque são todas as pessoas, são todas as tribos, e tá todo mundo ali Claro, com unido, certeza, sabe, junto, comendo uma feijoada, com né, escutando certeza. samba, tomando uma cervejinha, e daqui a pouco tá todo mundo conversando, mesmo que você não se conheça. Daqui a pouco você conhece alguém e tá conversando com, sabe? Então eu acho que o samba é muito acolhedor, né? É muito Então, legal, é quando sim. é acolhedor, né? Dom Paulinho Lima e Everson Pessoa. Nossa, o Dom Paulinho Lima. O Dom Paulinho Lima, ele participou do The Voice. Eu só não lembro o ano. Ele participou do The Voice. Então, ele é uma pessoa, assim, muito elegante, muito charmoso. E ele cantando é maravilhoso. Então, quando eu conheci ele e convidei ele para ir no programa Samba e Swing, ele aceitou na hora. E eu falei, nossa, que maravilha, né? Que bom, né? Ele falou assim: Nossa, pensei que você não ia me convidar. Falei: Não, você está mais que convidado. Tá certo. E o Everson Pessoa, não só o Everson, mas como o Iveson Pessoa também, são pessoas que eu escutei muito eles. Eles faziam parte do grupo Quinteto Branco e Preto, que é um grupo apadrinhado pela Beth Carvalho, né? Então, o Quinteto Branco e Preto, para quem gosta de samba mesmo, de verdade, aquele samba de raiz, do lado B, que a gente, né, costuma falar, eles são maravilhosos. E aí, quando eu conheci eles, eu falei, gente do céu, hoje eles fazem, né? Hoje o grupo não existe mais, o Quinteto Branco e Preto, então eles têm os trabalhos solos, né, deles. E
convidei, né, tanto o Everson quanto o Iveson, que eles são irmãos, para irem no meu programa e eles foram e eles são maravilhosos. E hoje o Everson, ele faz parte do Demônios da Garoa, né, ele tá lá como no violão. Então hoje o Everson faz parte do Demônios da Garoa. E é sempre bom, né, receber essas pessoas, mas quando eles vinham no seu programa, eles vinham com violão, tocavam cavaquinho, tocavam no seu Tocava, programa, nossa, ao violão. vivo. Tudo ao vivo, né? Então, assim, a pessoa ligava, a roda de samba começava ao meio-dia. Então, os ouvintes, eles ligavam no rádio meio-dia, e aí, como a gente diz, o samba já estava comendo solto e ao vivo. Ao vivo, ao Com vivo banda e tudo. ao vivo é melhor, porque no rádio, às vezes, tem um arquivo. A gente joga no arquivo e não acha. Então, como é ao vivo, fala, pô, canta aí, faz uma palhinha aí. E a gente fica contente, né, de Isso. receber Que era um ao vivo, né? bate-papo, era um bate-papo, assim, muito musical. Sei, Então, sei. a gente colocava muita música na conversa. E nesse bate-papo aí, o que marcou mais, uma forma especial dessa conversa entre esses ídolos, né? Olha, eu tenho muita gratidão de ter conhecido a maioria dos cantores, cantoras de samba de São Paulo. Mas uma pessoa que me marcou muito foi o Boca Nervosa, cantor e compositor Boca Nervosa, porque, como eu disse, eu cresci num lar que era muito musical. E o meu pai, eu lembro que com 9 anos, meu pai tinha o disco do Boca Nervosa, e eu adorava o Boca Nervosa. Seu pai também era sambista? Também era sambista e DJ, né, de samba Sim, rock. sim. Eles, meus tios, faziam baile na casa da minha tia, diz que minha tia ficava de cabelo em pé com aquele monte de gente. E quando eu conheci o Boca Nervosa, eu chorei muito. Chorei muito porque eu lembrei muito do meu pai. Hoje ele não está mais aqui, mas eu agradeço o meu pai porque se não fosse ele, eu não teria esse conhecimento musical que eu tenho hoje. Então foi graças a ele, foi graças ao meu pai. Então, ter conhecido o Boca Nervosa, todos são maravilhosos. Mas o Boca Nervosa, eu deixei bem claro que foi muito especial para mim, de verdade. Porque se meu pai tivesse vivo, meu pai tinha ficado muito Ele ia feliz. adorar, ele ia Nossa, adorar, ele ia adorar. ele tinha ficado muito feliz. Entre tantas vozes, né, masculina, agora entramos na voz feminina, né, que é o que Ai, você tem esperava, né? muitas. Então, a voz feminina que foi marcante aí, Dona Duda Ribeiro, não sei se você já tocou nesse assunto Sim. quando a gente estava conversando, e também a Raquel Tobias, pode falar delas. Também as duas, Raquel Tobias, que hoje, né, ela faz parte da ala musical da Escola de Samba Terceiro Milênio. Então a Raquel, ela já tem uma trajetória assim muito grande que contribui bastante para as mulheres no samba. E a Dona Duda Ribeiro também, né, matriarca da escola de samba também, do Camisa Verde e Branco. E a Dona Duda Ribeiro é uma pessoa maravilhosa. Eu fui conhecê-la ela tocava no Bar Brahma lá em São Paulo. E ela é uma pessoa que eu achei assim de uma delicadeza, porque a produtora dela, antes de começar o show, pedia o nome de todo mundo. Ela ia em mesa, a produtora, porque na hora que a Dona Duda estava finalizando o show, a Dona Duda dizia o nome de todas as pessoas que estavam lá. Participando. Puxa vida. E eu achei aquilo de sabe, uma gentileza, uma elegância dela. Ela é maravilhosa, Dona Duda Ribeiro. Eu só tenho que agradecer ela, porque ela é uma paixão. Agora, eu gostaria que você falasse o que você se inspira nessas mulheres, essas cantoras que fizeram grandes sucessos, e o que você acha do samba hoje, a mulher no samba hoje em dia, atual? Então, eu lembro que isso há muitos anos atrás, a gente sabe que o samba, ele era muito marginalizado, tem todas essas questões. Então, as mulheres, quando elas entravam no samba, elas sofriam discriminação, como a gente sabe que até hoje elas sofrem. Porém, as mulheres tem muitas sambistas maravilhosas, cantoras e compositoras e também instrumentistas. Então, as mulheres elas deram uma guinada assim completamente diferente hoje.
Então, hoje a gente tem o grupo Entre Elas, né, que é um grupo, né, feminino maravilhoso. A gente tem, lógico que, né, das antigas, a gente tem a Alcione, Beth Carvalho, Leci Brandão, que a gente, né, é uma lenda viva Lenda, do né? samba, Leci. E a Leci, além de ser cantora, compositora, ela toca muito bem. Então, eu acho que tá sendo aberto, sim, um espaço para as mulheres no samba. Porque as mulheres agora, como elas são instrumentistas, elas não precisam necessariamente de ter os músicos ali do lado delas, porque elas mesmas já têm essa potência de fazer o seu próprio samba. Então, assim, eu sou convidada muito para fazer eventos de mulheres. Esses dias mesmo eu estava num evento de mulheres, né? Mulheres no samba. Então, para mim é um prazer. Porque eu abri muito espaço assim para elas, né? Principalmente rodas de samba nos meus programas ao vivo. Eu sempre quis levar muitas mulheres para mostrar o poder delas, né? E quanto mais mulheres, os ouvintes, nossa, eles ficavam, nossa, E é muito muito felizes. real, né? A mulher negra não ficava martelando naquela discriminação que a gente sabe que existe, mas se ela levar para o lado da música e jogar para o público vai admirar e com certeza vai ficar deslumbrante, né? Nos programas que você faz. Com Como certeza. foi representar historicamente o samba denominado para os homens? Vai. Olha, assim, a gente sabe, a gente também, a gente não pode também ficar sempre batendo na mesma tecla, do preconceito, porque ele existe em Claro, todas, né, todo momento, tem vários preconceitos de todos os tipos. Só que para uma mulher, principalmente no rádio, você como locutor, são poucas mulheres. São poucas mulheres. A gente vê mais homem. E de repente, quando uma mulher chega, né, em determinada rádio, enfim, e que o programa realmente é um bom programa, com uma qualidade, porque é aquela questão, eu estava até conversando hoje, a gente não quer competir, né? Eu estava conversando com o meu produtor, a gente não quer competir com ninguém. A gente quer mostrar o nosso trabalho. Só que se é um trabalho bom, a gente não tem culpa. claro. A gente não tem culpa de fazer um trabalho bom. Então, quando eu faço meus programas, não é uma competição para mim. E sim é mostrar a qualidade que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, de uma pessoa que estudou para estar ali. Então, eu não caí de paraquedas. Quer dizer, eu caí de paraquedas há anos atrás, quando eu era adolescente. Sim, sim. Então, eu fui estudar, eu me, né, profissionalizei para poder fazer o meu programa de rádio. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Então, é muito complicado quando a gente tem essa competição entre homem e mulher. Eu acho que a mulher ela deve chegar na rádio, falar, olha, eu tenho um projeto e vou fazer esse projeto aí. Vocês querem? Vocês querem ver? Dê uma oportunidade. Eu acho que a mulher tem que insistir mais a presença dela em todos os setores. Eu acho isso. Eu convoco sempre pessoas para vir no meu programa. E você foi convidada, né, no meu programa lá na Paraty FM. Mas eu vou, viu? Pode deixar que eu vou. É que eu não estava em Quem São sabe, Bernardo, né? mas eu vou sim. Se você fizer outro convite, Eu pode vou, deixar que eu vou. eu vou fazer outro convite, Por então. favor. Tá bom. Você apresentou aberturas de shows também e participou de eventos e de jurada, né? Você foi jurada Sim. É, no samba? sim, exatamente. Eu tive essa O que mais conhece? oportunidade. Eu tive essa oportunidade pela revista Cavaco, através do Rico de Carvalho. Agradeço muito ao Rico de Carvalho, que foi uma pessoa que me deu uma força muito grande. Que sempre acreditou em mim. Então, a revista Cavaco, junto com a Transcontinental, porque sempre foi o sonho de trabalhar, né? Na Trans, na 105, enfim. Então, eles fizeram um projeto, o Samba e o Violão, e eu fui convidada para ser a primeira jurada, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque assim, são talentos maravilhosos e pessoas com sambas autorais, músicas autorais. Então, a gente tem um conteúdo tão maravilhoso, tanto de cantoras e cantores, tão incrível que essas pessoas elas precisam ter mais oportunidade. E a gente precisa ter mais eventos como esses. Precisa. Porque, assim, foram eventos como esse, como o Grupo Negritude Júnior, que surgiu lá em Carapicuíba. Foi através desses festivais. Então, a gente precisa ter esses concursos, esses festivais,
para mostrar esses talentos que a gente tem, porque é talento demais. E para mim foi uma honra participar de ser jurada, né? Porque eu falei, gente, isso é uma responsabilidade. E do lado do diretor, da Transcontinental, né? Então eu falei, gente, né, uma responsabilidade muito grande. E qual desses momentos deixaram você assim emocionada? Por participar do júri, por participar de programas? O que deixou você assim, talvez uma mágoa, ou então um ressentimento? Olha, às vezes ressentimento a gente tem, mas é aquela questão, né, César? A gente não pode ter ressentimento, porque senão ele fica dentro do coração e acaba transformando, né, em ódio, raiva, isso só faz mal pra gente. Então, tem pessoas que passam realmente assim na vida da gente que deixam marcas tristes, Claro, dolorosas. claro. Mas a gente, é o que eu sempre digo, vamos desejar o bem para essas pessoas, mas aquele bem longe de mim. Isso, né, fica lá longe de mim que tá tudo certo. Mas existe assim uma história curiosa de bastidores assim que deixou você assim emocionado? Olha, assim, eu participei da produtora, eh, e eu fui convidada, no caso, né, pela produtora para poder cobrir um festival também de músicas autorais. No caso, tinha vários estilos musicais, né, não só o samba, mas também samba, tinha rock, tinha MPB, tinha forró, sertanejo, e eu fui apresentadora desse festival. Eu esqueci agora o nome, Luarte Produções, me desculpa, Lu, beijo pra você, me deu um branco agora, Luarte Produções, que eu agradeço muito a Luana, pessoa, é uma pessoa maravilhosa que acreditou no meu trabalho, e ela falou, olha, eu tô montando essa estrutura que foi nos céus, né, lá da Zona Leste de São Paulo, em todos os céus. Cada final de semana, né, tinha uma etapa. E aí ela me convidou, ela falou, olha, Rei, eu quero que você seja, né, a nossa mestre de cerimônia. E para mim foi maravilhoso participar desse festival, porque o que eu disse anteriormente, tem muitos talentos, não só do samba, mas eu participei desse festival, que é um festival com vários ritmos musicais. Então, e de pessoas que estão ali na Zona Leste, mas também tem na Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, ABC, pessoas que merecem ter essa oportunidade. Então, para mim, e por que que eu digo isso? Porque foi um cachê muito grande que eu ganhei. Foi meu primeiro cachê grande. Gente, eu não tô rica, tá? Vou dizer pra vocês que eu não tô rica. Mas foi meu primeiro cachê, assim, grande, que eu falei, nossa, mas é tudo isso mesmo? É, porque é o seu trabalho. Eu falei, então tá bom. Isso me emocionou, de verdade. Eu Essa fiquei muito emoção feliz. é sempre constante na vida da gente. Quando você entrava no rádio, para fazer o rádio, você, como todo locutor tem, eu tenho esse ritual. Eu tenho um ritual de ler um livro, tá? Um livro de Carlos Torres Pastorino, e eu sempre falo alguns dizeres desse cérebro, né? Que é saudoso, né? Agora, ele é falecido, e falo. Você tinha um ritual quando você entrava para fazer um programa? Olha, além do aquecimento da minha voz, eu ficava meditando, para eu poder ficar tranquila. Então, eu fazia meditação, porque é sempre uma tensão você entrar ao vivo, são milhares de pessoas escutando o seu programa, então, e muitas coisas acontecem, porque às vezes as pessoas não sabem quanta coisa que acontece no rádio. Principalmente, né, algum problema, às vezes tem Imprevisto problema. na técnica. Nossa! E o que mais acontece? E aí você precisa, né, sair ali pela tangente, enfim. Mas eu sempre meditei, eu sempre. Na realidade, assim, além do aquecimento e a meditação, escutar músicas tranquilas. Que nem antes de eu entrar aqui, né? Eu tava escutando umas músicas maravilhosas, assim, né? Uma tranquilidade. Então deixa Que bom, né? a gente tranquilo, deixa a gente à vontade. Porque quando você entra ao vivo é paulada. Não é Aqui é fácil. quase que ao vivo, né? A gente vai, eu vou falar agora de uma coisa importante para mim e acredito que vai ser para você também, é falar do podcast. Você já trabalhou, você já se apresentou em alguns podcasts e falando sério, eu estou gostando da sua entrevista e por recebê-la aqui no Viagem Musical Podcast. Eu fico muito feliz, de verdade. Eu acho que a gente precisa dessas oportunidades para conhecer
outras Sim. pessoas, ampliar o nosso horizonte, né? Então, assim, agradeço também ao meu produtor que está aqui comigo, Coach Mendes, que é uma pessoa super bacana, a gente já trabalha há muitos anos juntos já, e foi do nada que eu conheci ele, né? Então, eu não tinha vinhetas no meu programa, né? E esse cara aqui é um dos melhores, um dos melhores produtores de vinhetas aqui de São Paulo. Quer dizer, ele tá também no exterior também, que ele não gosta de falar muito, mas ele está no exterior também. Vou Mas chamar assim, ele para fazer uma, por uma favor, vinheta porque ele para também tem um conhecimento maravilhoso. Então, eu acho que a gente precisa dessas pessoas do nosso lado, que, né, foi quando eu recebi o convite, né, para vir aqui. Então, assim, que são pessoas que estiveram, né, atrás, falou, não, deixa eu, olha, entrevistar ela, né, que ela tem um conteúdo bacana para poder, né, trazer para o programa. Então, isso é maravilhoso. Uma das pessoas foi o Freitas Silva. Freitas Ele me Silva. pediu, falou, por favor, César, por favor. Ele implorou para mim, sabe? Falei, poxa vida, não precisa implorar, Ele é não. fogo. Mas ele brincando, né? Porque ele é muito brincalhão. Ele é demais, ó. Então, Nossa. e quais os próximos projetos? Porque nós já estamos quase iniciando aí a parte final. Não se preocupa, pode falar à vontade. O que fez assim marcar as novidades no rádio, como nasceu a coluna, né? Porque você fez uma coluna da revista Cavaco e o samba é delas. Como assim? Exatamente. O Rico de Carvalho da revista Cavaco, a revista Cavaco é uma revista que ela já vem muitos anos, né? Principalmente o pessoal da antiga, dos anos 90, sabe que a revista Cavaco ela é aquela revista que o pessoal ia na banca de jornal, que infelizmente não tem nem mais banca de jornal, né? E o pessoal comprava para poder aprender instrumentos, principalmente cavaco. E então o Rico, ele assumiu a revista, como ele já conhecia o meu trabalho. Ele falou assim: poxa, Rei, a gente podia. Tô querendo. Porque agora, como virou tudo digital, então eu tô querendo fazer uma revista, né, a revista Cavaco quer ter uma coluna com as mulheres, enfim. E você é a pessoa certa para fazer isso. Então, através dele também eu conheci outras cantoras também maravilhosas aqui do nosso Brasil. E aí eu fazia entrevistas assim com elas e era publicada, né, online, porque a revista é online, e eu tive esse privilégio de fazer, né, assinar essa coluna O Samba é Delas. E ainda atua, né? Não, agora o projeto. Não, ele tem o projeto agora da revista Cavaco, mas agora esse projeto da coluna, o Samba é Delas já não existe mais. Mas assim, foi um projeto assim maravilhoso. Eu gostaria de saber também os seus projetos futuros, né? Porque sempre a gente tem uma mente, né? Lá no futuro, né? A gente quer. Eu costumo falar no rádio, eu falo hoje. O que é hoje, a gente tem que falar. Amanhã, a gente fala outra coisa. Sim. Né? Porque tem que pensar na hora que a gente vai falar, né? Então, César, hoje eu estudo, né? Eu faço jornalismo, comunicação social, que eu acho que era isso que precisava, assim, para mim. Para minha vida, enfim, para minha vida pessoal mesmo. Não só profissional, mas principalmente pessoal. E agora 2026, que nós estamos, né, quase iniciando, né? Falta pouco para chegar a 2026. Eu quero continuar com o meu projeto do Samba e Swing e quero levar esse projeto para uma FM. Agradeço todas as rádios que eu trabalhei, que eu passei por elas, foram muito importantes para que eu pudesse chegar aqui nesse momento. Mas o meu objetivo agora é isso, né? Mostrar mais o meu trabalho para essas rádios, né? FM, enfim, e dar continuidade desse programa Samba e Swing da roda de samba. Porque o que as pessoas mais me perguntam é isso. Cadê a roda de samba? Quando eu vou no seu programa? O que eu mais escuto, quando eu vou no seu programa? E são pessoas, assim, maravilhosas, que eu tenho uma vontade, assim, enorme de fazer uma roda de samba, de fazer uma entrevista com elas. Então, eu acredito que, assim, agora, como eu estou estudando jornalismo, eu acredito que as portas, elas irão se abrir ainda mais. Mas tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Eu acho que você poderia também dar para a gente além dos seus projetos que você está falando, futuros no rádio, né? E também dar uma mensagem com a sua rede social, como que a gente faz para fazer contato com você e também dar os parabéns por tudo isso que você fez e veio aqui, né? Você veio aqui, mas todo mundo te puxando, mas você não queria, né? Brincadeira.
Olha, as minhas redes sociais, eu quero agradecer muito, primeiramente, a todas as pessoas que estiveram do meu lado. Eu tenho uma gratidão muito grande por todos vocês, porque eu não vou citar nome, porque assim, não posso esquecer de alguém. Mas agradeço a todos vocês, porque se eu estou aqui nesse momento, é porque vocês fizeram com que isso acontecesse. Eu sou Renata Romano, @Renata Romano, no Instagram. E também tem a minha página, tem a página da Renata Romano, então, no Facebook. Então, se vocês quiserem me seguir, fiquem à vontade. E também foi através do Facebook que eu ganhei agora, esse ano de 2025, o prêmio de melhor radialista, né? Não foi nem locutor, foi radialista de São Bernardo do Campo, Poxa, 2025. Então, foi através também do pessoal da internet que escuta o meu programa, foi lá e votou em mim e eu ganhei. Então, quando eu recebi a notificação, olha, você ganhou como a melhor radialista de São Bernardo. Então, foi através da galera, dos meus ouvintes e principalmente das redes sociais, que isso é muito importante para que a gente possa divulgar ainda mais o nosso trabalho. É um orgulho, né? Eu convido a todos os colegas de trabalho e até mesmo cantores para vir aqui, né, fazer uma entrevista comigo no canal do YouTube Viagem Musical Podcast. Eu sou César Martins e eu adorei a sua entrevista. Eu faço também fotos que as pessoas liguem no rolefilmes.com, porque aí você vai saber toda essa trajetória dessas filmagens, dessa entrevista, ou de várias entrevistas que é feita aqui nos estúdios Rolê Filmes. E a direção de Rafael Martins, que é meu filho, né, o diretor executivo, o diretor de programação também, que é o Teodoro Azanucci, e também essas feras que ficam ali dos bastidores, né, fazendo podcast pra gente, o diretor de podcast, Fabiano, o Emerson. Então, todas essas pessoas que estão por trás dos bastidores, que fazem a gente ficar legal, ficar conversando. Uma pessoa interessante como você. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, César? E sucesso para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado.